Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15, nos fala assim, né? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouviu, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Mas quero enfatizar aqui que Lídia ouvia atentamente o que Paulo pregava, entre outras pessoas. Louvado seja Deus. Mas o Senhor lhe abriu o coração para que ela compreendesse, né? Lhe abriu o entendimento, o coração, o sentido espiritual, para que ela compreendesse o que Paulo dizia. Então nós sabemos que é Deus que abre o entendimento, é Deus que dá compreensão. Em outra passagem diz que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para que crescem na palavra, né? Para que se convertessem. A palavra também diz: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então é Deus que abre o entendimento. É Deus que concede a compreensão da palavra. Para aqueles que ouvem de bom grado, para aqueles que recebem com respeito, com reverência, com consideração a palavra do Senhor. Então o inimigo da nossa alma, sabendo disso, ele procura entorpecer os sentidos, através de alimento consagrado aos ídolos, né? Certas marcas de refrigerante muito populares aí tem pacto com o diabo, com as trevas, né? E ali a pessoa vai se entorpecendo, vai ficando pesado de sentido, né? Para que não possa ser aberto os seus sentidos, seus ouvidos, seu coração, para que compreenda a palavra de Deus. Então o inimigo trabalha ao contrário, né? Mas Deus tem o poder para abrir o entendimento. E foi o que aconteceu aqui, quando Paulo pregava, Lídia, que já servia a Deus, mas ainda não estava convertida, né? Ela servia a Deus, diz aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ela servia a Deus, mas ainda não era batizada, ainda não era salva. Mas ela prestava atenção no que Paulo falava, e Deus se agradou do temor, do respeito, da reverência de Lídia, e abriu-lhe o coração, abriu-lhe o entendimento, deu compreensão, deu, né, um sentido apurado, um sentido aguçado. O sentido de Lídia compreendeu a palavra de Deus que Paulo pregava. E ela em seguida foi batizada, juntamente com a sua casa. Então muitas pessoas frequentam o culto, outros nem força para ir no culto tem, mas alguns frequentam o culto, ouvem a palavra, mas não conseguem chegar ao batismo, porque há uma barreira, né? E essas pessoas não conseguem agradar a Deus, comover a Deus a tal ponto de ser batizado. Ouve a palavra de uma maneira meio incrédula, meio duvidosa. Temos que ouvir a palavra com reverência, com consideração, com respeito. E aí Deus vai abrir o entendimento para que a pessoa compreenda a palavra e seja batizada. É Deus que faz isso, irmãos. É Deus que realiza essa obra. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem, o ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Não é do pecado do outro, não se preocupe que o outro vai dar conta de si, é do seu próprio pecado. Pois a Bíblia diz, se o homem se queixa, queixe-se dos seus pecados. Ou seja, é os seus pecados que criam uma barreira com Deus e ele não consegue compreender a palavra de Deus, o plano de salvação e ser batizado em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, é pecado não crer em Cristo. Da justiça porque vou para o Pai, e do juízo porque, né, o príncipe desse mundo já está julgado, que é o diabo. Então vejo que Lídia, né, alcançou graça aos olhos de Deus. Deus é uma pessoa, irmãos. E ele pode se agradar de um e se desagradar de outro.
Mas só que Deus é justo. Se ele se agradar de alguém, pode ter certeza que tem algum motivo. E se ele se desagradar de alguém, pode ter certeza que Deus faz tudo pelo melhor. Algo aquela pessoa fez com que o Senhor não tenha se agradado. Então, amado ouvinte, ouça a palavra, leia a palavra com carinho, com amor, com ternura, com respeito a Deus, com consideração. Leia, persista em ler, em buscar a Deus. E o Senhor vai se agradar de ti, vai abrir o teu entendimento para a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, ele é a verdade, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. E o Espírito Santo amado vai te dar o entendimento e tu vai se batizar e vai ser salvo em Cristo Jesus. Que maravilha, que maravilha a obra de Deus. Coisa linda ver uma pessoa que ouve com atenção, com respeito, dá crédito à palavra de Deus e Deus realiza essa grande obra de salvação. É algo muito lindo, muito glorioso. E enquanto o Senhor pregava a palavra, abriu o entendimento dos discípulos para que compreendesse a sua palavra. Porque Jesus dizia para eles, quando vocês se converterem, ou seja, no futuro, ainda não eram convertidos, andavam com Cristo, foram até usados por Deus, mas não eram salvos ainda não eram convertidos. Louvado seja Deus. Então que nessa breve meditação você possa assimilar, aprender essa maravilha de Deus, de agradar a Deus. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rogo-vos, ó Deus Altíssimo, que o Senhor venha se revelar a cada vida a quem essa breve meditação alcançar. Venha se revelar, Senhor, a essas pessoas, venha se revelar aos nossos entes queridos, nossos familiares. Revela-te, Senhor, a eles, para que eles possam compreender a sua palavra. Ó Deus glorioso, Deus eterno, a nossa oração, nosso pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.